Você marcou um encontro com Deus hoje? Marcou? Que bom, Ele estava aqui antes de você, viu? A palavra do Senhor fala de muitos encontros que o Senhor marcou. Encontros diferentes. Algumas pessoas encontraram Jesus assim, de repente, né? Outras buscaram o Senhor Jesus porque tinham motivo e queriam encontrar-se com Ele. Outras convidaram Jesus para estar com eles. Hoje nós vamos falar de uma família que chamou Jesus por causa de uma necessidade. Quem tem necessidades? Quem tem uma necessidade assim emergente, que Deus quer que Deus opere na vida? Amém. Isso, eu vou pedir para você ficar de pé. Você que tem uma necessidade urgente, né? Vamos ficar de pé aí, você que está com essa necessidade, falando assim, olha, Senhor, eu gostaria que o Senhor tocasse nessa necessidade. Vamos começar orando. Deus, são tantas coisas, Senhor Deus, que acontecem nas nossas vidas, tantas áreas, Senhor Deus, que nos envolve. Deus, eu quero clamar, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos aqui nesta hora, clamar a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia. Pai, eles estão de pé, Senhor Deus, nesta hora, falando, Senhor, ouve a minha oração. Senhor, vem de encontro ao meu pedido, vem de encontro à minha necessidade. Senhor, toca a minha vida, Senhor Deus. Pai, eu não sei se é algum problema de enfermidade. Pai, eu sei que tem pessoas, Senhor Deus, com problema de lutas de relacionamento, problema, Senhor Deus, Pai, com filhos, problema, Senhor Deus, Pai, de solução de problemas que precisam ser resolvidos, ó Senhor Deus, sanados. Alguns aqui, Senhor, precisam de um toque do Senhor, o Teu dedo, a Tua mão, Senhor Deus, sobre a vida deles. Alguns precisam, Senhor Deus, de direção. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar agora a ação e o poder do Senhor, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, toca a vida, Senhor Deus, desses meus irmãos. Continua orando, meu querido. Eu gostaria que você que está sentado se levantasse, fosse até um deles e tocasse nessa vida. Jesus está em você. Então vai até Ele. Por favor, sai do teu lugar e toca na vida desses que estão de pé agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos tocando, porque o Senhor Jesus habita em nós. E Pai, nós queremos estar junto com os nossos irmãos. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus. Opera algo diferente no nosso meio. Opera, Senhor Deus, nas famílias. Opera, Senhor Deus, no nosso coração. Opera, Senhor Deus, na nossa mente, Senhor Deus. Opera, Espírito Santo de Deus. Jesus, toca. Se a enfermidade cura. Hanakatuya bashikia manalaya sudekeri katarabas. Cura, Deus. Cura. Se há, Senhor Deus, algum problema financeiro, vem e traz direção, como o pastor já falou aqui. Dá-nos, Senhor Deus, entendimento. Traz, Senhor Deus, a direção do Senhor, ó Pai. Deus, nós temos um encontro marcado com o Senhor nessa noite e não podemos sair daqui do mesmo jeito que entramos. O Senhor está aqui. Depende de como nós enxergamos a Ti. Depende de como nós cremos em Ti. E nós cremos que o Senhor tem poder, Senhor Deus,
para mudar, Senhor Deus, o nosso estado, mudar a nossa, Pai, as nossas vidas. Faz isso, Senhor Deus, na vida de cada um aqui, Senhor Deus. Manifesta o teu poder, a tua graça, a tua bondade, Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém e amém. Amém. João capítulo 11. Você já passou por uma situação onde você orou a Deus, você clamou a Deus, você pediu para Deus e nada aconteceu? Levanta a sua mão, você pode fazer isso? Será que eu sou sozinho? Não, né? Tem situações dessas que são difíceis para a gente, e a gente não compreende porque parece que Deus não responde. João capítulo 11 fala da história de uma família, a família de Maria Betânia, moravam na vila de Betânia, ela, Maria e seu irmão Lázaro. O início do capítulo já diz alguma coisa. Vamos ler capítulo 1, verso 1 do capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente e morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Olha só. Quantas pessoas que na hora da dificuldade vai direto para o clamor, não é mesmo? Nós vamos aos pés do Senhor Jesus e pedindo o auxílio. Tem alguns que se esquecem de Deus e vai direto para o médico. Corre para o médico. Depois vamos para Deus. Tem alguns que vai para o médico, vai para tantas outras coisas, e quando não dá mais nada, agora é só Deus. Gente, precisa ser o inverso. A primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar o nosso Senhor, é Deus. E essa família conhecia Jesus. Há algumas características aqui, né? Olha só, ela fala assim que Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro aos pés do Senhor. O que fez Maria derramar aquele perfume caro? Olha só. O que fez o coração de Maria ser mexido a tal forma de derramar esse perfume caro? Gente, eu não li sobre isso e não vou falar sobre isso, não. Mas os pastores que estão aqui devem saber, o Anderson também, que estuda bastante, deve saber alguma coisa. Parece que esse perfume era assim como se fosse um dote. O valor de um dote para casamento. Olha só. Né? O valor de um dote para o casamento varia aquele perfume. E a Maria, aqui fala assim, que mais adiante, né? Ela fala assim, olha, mais tarde derramou perfume nos pés do Senhor Jesus, e enxugou com os cabelos dela. Que experiência Maria teve, que levou a Maria a pegar tudo que ela tinha, aquilo que era um dote, para ela poder casar-se e derramar nos pés. Você chega a conceber isso? Vamos considerar esse texto. Fala aqui que Lázaro era amigo querido do Senhor Jesus.
Então elas estão chamando ele porque ele estava doente. Tem pessoas doentes em nosso meio? Tem pessoas com alguma doença? Você já chamou o Senhor Jesus? Você já clamou pelo Senhor Jesus? Nós não vamos ficar lendo o texto inteiro, porque eu vou falar sobre praticamente o capítulo inteiro. Mas qual é a nossa atitude para com situações onde a gente vê Deus demorando a responder aos nossos pedidos, às nossas orações? Você vai ver o texto, depois você vai ler em casa. Vou deixar essa tarefa para você ler em casa. A palavra fala que Jesus recebeu o recado e ele ainda demorou mais 2 dias para voltar, para chegar até Lázaro. E quando ele chega, Lázaro já tinha falecido, fazia 4 dias. Situação difícil, não é mesmo? Situação triste. Como nós cremos? Como é a nossa fé? A mensagem de hoje está pondo em questionamento como é a minha fé, como é a sua fé. Até que ponto nós confiamos totalmente em Deus e nos planos de Deus para as nossas vidas. Olha só, essa família ela tinha uma intimidade com o Senhor Jesus, ao ponto de Lázaro ser querido. Essa família tinha uma intimidade onde as irmãs, olha só, uma delas chegou a quebrar esse vaso, né, esse bálsamo, esse vaso de alabastro que fala, o bálsamo, e derramar sobre Jesus. Até que ponto essa intimidade mostra realmente que nós confiamos em Deus? Nós buscamos a Deus quando nós temos aflição, quando nós passamos por angústia, nós colocamos diante do Senhor as nossas petições, as nossas lutas, as nossas dúvidas, e nós pedimos: Senhor, entra com provisão, entra com uma solução. E às vezes nós queremos de que maneira? Senhor, eu quero para amanhã. A minha situação é amanhã, porque meus boletos estão tudo amanhã. Amanhã é o último dia para pagar. Eu preciso da tua provisão, Senhor Deus. Eu preciso da tua orientação, porque eu tenho que dar uma palavra, eu tenho que falar alguma coisa. Eu tenho que responder ao que me pediram. E a gente então precisa tomar uma postura diante de Deus e a gente fica naquela. Deus, o Senhor não vai responder? Essa semana eu estava desse jeito. Eu tinha uma palavra para trazer. Eu falei: Senhor, qual palavra? E a gente orava, eu e minha esposa, e Deus não dava nenhuma palavra. Chegou quinta-feira e nós oramos, e ela perguntou: Deus já deu a palavra? Eu falei: não, Deus não deu a palavra. Chegou sexta-feira, falei com ela novamente: olha, continua orando. Eu preciso de uma palavra para a noiva do Senhor, para a igreja do Senhor. Não é eu. Não é simplesmente o que eu sei, o que eu conheço, mas é o que Deus quer falar.
No sábado à tarde, Deus falou comigo. A história de Lázaro nos lembra que Deus sempre está pronto a responder nossas orações, mas no tempo dele, não no nosso tempo. Esse intervalo de tempo entre as nossas orações e a resposta divina, muitas vezes, esse momento leva a colocar um confronto na nossa fé. Nos leva até mesmo a colocar em prova a nossa fé. Será que realmente eu creio? Será que vale a pena continuar? E ficamos questionando, será que Deus está ouvindo realmente as nossas orações? Será que Deus realmente está a fim de fazer alguma coisa? Verso 21, olha o que está falando. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Sabe, gente, esse versículo em si, ele traz uma palavrinha pequena, tão crítica e tão difícil, que é uma partícula condicional. Ela fala assim, se o Senhor estivesse aqui. E isso faz a gente tremer, gente. Porque quando nós falamos para Deus isto, se o Senhor estivesse aqui, isto não teria acontecido. Se o Senhor tivesse respondido, não estaríamos nessa situação. Se é uma batalha muito grande, gente. É uma batalha entre a nossa fé e a nossa frustração por não ter sido atendido naquilo que clamamos, naquilo que pedimos. Se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, essa frustração, essa decepção, é o que percebemos no encontro de Marta com Jesus. Quantas vezes nós estamos decepcionados com Deus? Quantas vezes nós ficamos frustrados, porque Deus ainda não mudou a circunstância, não mudou a situação. Ela sabia quem era Jesus. Se você ler os capítulos anteriores, o 9, o 10, você vai ver Jesus fazendo milagres, dando a vista a cegos, operando curas. Aonde Jesus estava, acontecia algo sobrenatural. Mas quando ela precisou, Jesus não estava ali. A circunstância que nos tira o chão. Quem aqui já passou por isso? Quem já se sentiu desta maneira? Circunstância que realmente acabou, parecia que acabou o mundo. Queridos, ficamos inseguros, tememos e às vezes até deixamos de crer. Porque no nosso entendimento, o Senhor chegou tarde demais. É mais ou menos isso que ela quis dizer. Senhor, agora o Senhor chegou. Se o Senhor estivesse aqui um pouco antes, olha só. Queridos, então, é isso que a gente precisa discernir
Quantas situações nas nossas vidas que traz essa batalha para nós. É a batalha para tentar nos derrubar da fé. É a batalha para nos tentar tirar a nossa visão de Deus. É a batalha para tirar a nossa paz. O nosso coração precisa estar firmado em todo o tempo no Senhor. E não deixar a circunstância nos demover, nos tirar da presença de Deus. O Cid e Marta carregam uma mistura de fé e desespero. Olha só. Fé e desespero. É uma confusão, não é mesmo? Você tem fé? Sim, eu creio. Mas está desesperado. Não sei o que vai acontecer. Me ajuda! E a gente começa então a procurar tudo quanto é tipo de coisa. Verso 25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Olha só, ela declara em que ela crê. Nós declaramos em que cremos. E precisamos fazer isso. Em todo tempo. Declarar naquilo que nós estamos crendo. Aceitamos a Cristo. Convidamos eles para habitar no nosso coração. Então, eu tenho Cristo na minha vida e Ele está em mim. E é por isso que eu pedi para vocês se levantarem e ir até aqueles que estavam de pé. Porque Deus tem nos dado o Espírito de Cristo. E nós podemos impor as mãos, orar pelas pessoas. Nós devemos fazer isso. Cuidar uns dos outros. Mas também nós devemos falar: Senhor, me socorre. E quando nós temos alguém, ora comigo, ajuda-me. Em oração, isso é importante. Era isso que elas estavam pedindo quando elas mandaram chamar Jesus. Jesus, venham nos acudir, venha aqui conosco. Porque elas criam que se Jesus estivesse ali, Jesus ia tocar na vida de Lázaro. Jesus ia pôr a mão sobre Lázaro e ele seria curado da enfermidade. Gente, você crê que Jesus cura? Você crê que Jesus cura? Amém. Ele cura, Ele liberta, Ele salva. É Ele. É nele que nós encontramos cura, salvação, libertação. É por Ele que nós podemos fazer alguma coisa, porque Ele nos deu do seu Espírito. Qual a natureza da nossa fé, meu querido? Nossa confiança em Deus depende do tempo que Deus age a nosso favor, ou estamos dispostos a deixar Ele trabalhar em nós? Essa questão de tempo é algo difícil, porque esperar pela ação de Deus, esperar pela resposta de Deus, esperar pelo mover de Deus, é algo que o ser humano tem dificuldade. Nós queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo, mas na realidade Ele quer fazer no tempo dEle. E o tempo é uma ferramenta para trabalhar nas nossas vidas. A minha fé e a sua fé não pode estar condicionada a esse tempo, e nem pode estar condicionada ao que Deus vai responder. Eu creio. Mas se Deus não responder,
não sei o que Deus vai fazer, eu não estou crendo mais. Não sei nem mais se eu creio. Eu já ouvi isso. Deus não fez. Não sei se Deus se me ama, se Deus me quer. Não sei se Deus existe, porque Ele não respondeu a minha oração. Minha fé precisa ser independente do agir de Deus. Será que a nossa fé, a nossa confiança em Deus depende desse tempo para Ele agir? Ou será que estamos dispostos a confiar totalmente nele e no que Ele tem para as nossas vidas? Olha só o versículo novamente. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ele queria ensinar para Marta algo muito mais além do que o poder curador. Como é que você está? Qual a sua limitação? Qual a sua necessidade? Deus quer ensinar a você algo além disto. Ele pode curar, Ele pode solucionar, Ele pode trazer uma palavra de direção, mas Ele quer te ensinar algo além disto. Além disto. Nossa fé, como a de Marta, está limitada ao nosso tempo de vida aqui neste mundo. Quando Jesus afirmou que Ele é a ressurreição e a vida, Ele estava dizendo que tinha poder além da vida e além da morte. Às vezes nós cremos em Deus, mas nossa fé fica restrita ao que nós podemos ver ou até mesmo imaginar do que Deus pode fazer. Uma fé restrita ao que vê. Sabe com quem ela é parecida? Igual a fé de Tomé. Vocês lembram quem era Tomé? Se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. Que triste. Mas foi isso que aconteceu com Tomé. Porque os irmãos testemunharam para Tomé, Jesus ressuscitou. Ele esteve em nosso meio. Já pensou, Anderson? Você fala isso para mim e eu falo, eu só acredito se eu estiver vendo. Mas veio o pastor João e falou assim, não, mas ele esteve aqui no nosso meio. Jesus estava aqui conosco. E os outros discípulos também falaram a mesma coisa. E Tomé fala, eu só vou acreditar se eu tocar, se eu ver. É fé condicional. Eu lembro teve uma temporada que teve alguns irmãos que foram abençoados num mover sobrenatural. Lembra de um profeta que vinha, orava, e Deus colocava dentes de ouro? Deus fazia isso. E eu ouvi de gente assim, em mim não aconteceu nada, eu só creio se acontecer comigo. Uai, mas precisa eu ter a experiência do outro? Aprove a Deus fazer na vida da outra pessoa. Eu não preciso de uma manifestação específica para mim. Eu preciso saber aonde eu tenho colocado a minha fé. E é isso que Jesus estava perguntando para Marta nesse momento. Você crê nisso que eu tenho poder para dar ressurreição e vida eterna?
Ele nos convida a crer que Ele é a vida, não apenas no futuro distante, mas agora. Queridos, a nossa vida não está limitada a este mundo. Nós estamos num corpo limitado a esse mundo, a esse tempo. Esse corpo, ele tem um prazo de validade. Vocês entendem muito bem a respeito de prazo de validade. As mulheres, principalmente. Minha esposa é assim, é craque nisso. Ela vai no mercado, às vezes demora até um pouco mais, porque o Edson chega no mercado, ela fala, extrato de tomate, elefante. Não pego nem outra marca, eu já sei qual que é, eu já vou pegando, e é aquilo ali. Ela não, ela vai lá, pode ser até o elefante, ela olha a data de validade, ela olha os componentes. Gente, tempo de validade, qualquer alimento tem. Qualquer alimento tem. E o nosso corpo também tem. Essa matéria tem tempo de validade. Mas o que está dentro dela é eterno. Deus soprou sobre nós o Espírito de vida. E eu não estou falando do Espírito Santo. Estou falando do Espírito de vida que foi quando você nasceu. Deus soprou e lá surgiu, no útero da sua mãe, você. E hoje você está aqui, por causa do Espírito de vida que Deus gerou na sua vida. E daí você aceitou Jesus. E o Espírito Santo veio e começou a colocar ordem sobre a sua vida. A restauração da comunhão com Deus. A identidade com Deus. O Espírito Santo faz isso. E dá ordem na nossa fé. E Jesus está falando assim, você crê nisto? Crê que a tua vida não se limita a esse mundo? A sua vida vai muito mais além. Hoje nós, há cerca de, há 15 dias atrás, faleceu uma irmã, Dona Ruth, a mãe da Rita e do Antônio Carlos. E a gente fez o velório. Estava ali o corpo, a matéria. E a gente sabe o resultado disso. Daqui a alguns anos, é pó. É pó. Mas o Espírito, Cantares deixa bem claro, o Espírito volta a Deus que o deu. Cantares? Eclesiastes, né? Eclesiastes fala, o Espírito volta a Deus que o deu. Como nós vamos entregar isso? Como nós vamos entender isso? Que a nossa vida é eterna e que se nós não crermos em Jesus, a nossa comunhão com Deus vai estar rompida. Por isso Jesus está falando, não se limite a sua fé a esse mundo, não é somente aqui, não é somente nas bênçãos, não é somente no que eu faço aqui, que é temporário. A cura de uma enfermidade é temporária. Vitórias que você tem aqui nesse mundo, bens que você conquista, é temporário. Tudo que você faz aqui nessa terra é temporário, mas a sua vida com Deus é eterna. É eterna. Verso 39, Jesus fala, rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível.
Com quem que Jesus está falando? Marta. Ele deu uma ordem. Rolem a pedra. Sabe por quê? Se não tirar a pedra, não vai ter o milagre maior. Aquilo que eu preciso fazer, Deus não faz. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Mas Ele nos orienta como fazer. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você tenha uma pedra que precisa ser rolada. Qual pedra que você precisa tirar do caminho? Qual pedra que precisa sair da tua frente ou da frente de Deus? E Deus simplesmente falar, dar uma palavra e a vida acontecer. Jesus falou isso para ouvir de Marta, mas Senhor, já faz 4 dias que ele está morto. Ela tinha acabado de ouvir do Senhor Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? E ela respondeu: eu creio, Senhor. Mas não passou 5 minutos, ela fala: Senhor, ele está morto. Já está fedendo, Senhor. Nós não somos diferentes de Marta, não, gente. Sabe por quê? Diante de uma situação caótica, nós achamos que o caos é maior do que Deus. Diante de um problema grande, nós colocamos esse problema na frente e Deus fica lá atrás. Nós esquecemos do poder e da autoridade do nosso Deus. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que pode todas as coisas, Ele é o Deus que te conhece e sabe das suas lutas e das suas dificuldades, e sabe até mesmo o quanto você crê nele. Mas Ele está te convidando nessa noite a crer no invisível. Foi isso que nós cantamos na última música, não é mesmo? Uma fé do invisível. Eu gostaria que vocês cantassem, se possível, depois, não sei. Gente, a nossa fé precisa ser além das circunstâncias, além dos nossos limites. Nós precisamos depender do Senhor e confiar no Senhor. Jesus ordenou: tirem a pedra. Obedecer cabe a nós. Eu não sei qual é a tua pedra. Faz isso. Deixa Deus fazer. Deixa Deus operar. Mas confia nele e permita que ele opere o impossível. Permita que ele opere. Não se antecipe. Não deixe de crer. Está demorando? Espere. Está difícil? Suporte. Está doendo? Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu não sei se a sua pedra é falta de fé. Então, leva o teu coração a confiar em Deus. Profetiza a palavra. Fale. Declare a palavra do Senhor. Eu não sei se a sua pedra é medo pela circunstância. Enfrente as suas limitações, enfrente os seus medos, dependendo do Senhor. Eu não sei se a sua pedra são essas limitações. Creia no nome do Senhor Jesus. Creia nele. Creia no poder dele. Creia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, estava dizendo, não somente para Marta e Maria, mas ele estava dizendo para nós,
que Ele estava acima de todo poder, acima do poder da morte. Ele está acima do poder da morte. Não somente sobre a morte, mas sobre toda e qualquer situação em nossas vidas. Ele é poderoso para transformar toda circunstância. Amém? Eu vou parar por aqui, gente. Poderia fazer mais alguma coisa, mas eu vou parar por aqui. Feche teus olhos, por favor, abaixe sua fronte. Eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente, se é que você assim quiser. Marta e Maria e Lázaro conheciam Jesus, mas numa circunstância difícil, a fé delas foi abalada. Então eu gostaria de pedir, se você tem liberdade, e você gostaria de clamar ao Senhor, Senhor, eu estou me sentindo abalado. Eu estou sem fé a respeito deste assunto, daquele assunto, deste problema. Eu não sei o que eu vou fazer, Senhor Deus. E eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor opere, apesar da minha falta de fé. Eu gostaria de chamar você aqui à frente para a gente orar junto. Alguém que está passando nessa situação, alguém que precisa tirar a pedra e declarar vida sobre uma situação, sobre uma circunstância. Sai do teu lugar, por favor, e vem aqui à frente. Vamos orar juntos? Sai do teu lugar, não fica aí parado. O Senhor Jesus nos dá a ordem para tirar a pedra. Sabe, Ele deu uma palavra para Lázaro e Lázaro saiu. Mas ele estava cheio de ataduras. A vida de Cristo estava nele, mas existiam muitas coisas envolvendo a vida dele que ainda fazia parte da morte. Aquelas ataduras representam isso. Coisas que carregamos, sentimentos que carregamos, lembranças que carregamos, que nos limitam, que nos impede, que não nos deixa avançar. Então, se você recebeu esta palavra e entende que na sua vida você precisa de um operar de Deus, se levanta do seu lugar e vem aqui. Eu gostaria de orar com você. Vamos todos ficar de pé, por favor.